Tudo bem, meus irmãos? Mais uma quarta-feira. Espero que esse vídeo os encontre com saúde e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez temos a oportunidade de ouvir da palavra de Deus e meditar um pouquinho sobre a sua palavra e o seu amor que Deus tem pelo ser humano e por cada um de nós. Nós gostaríamos de ler hoje uma passagem que está em Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. Diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras de Paulo têm servido para animar milhares e milhares de cristãos durante todos os tempos. Nós sabemos que Paulo, quando disse essas palavras, ele não estava numa situação privilegiada, vamos dizer assim. Ele estava preso numa masmorra romana. Paulo era um homem querido pelas autoridades judaicas. Ele foi designado, foi dado uma carta branca para ele perseguir os cristãos. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. Tudo que ele falava aqui, no verso 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso ele passou. Tudo isso ele vivenciou. Ele tinha essa experiência. O cristianismo hoje é muito diferente daquela época. Hoje nós temos um cristianismo fácil. Hoje cantores evangélicos cobram cachê para cantar em igrejas. Pregadores são como astros. Muitas vezes também cobram para pregar. Eu não estou me referindo a todos, é claro, mas nós temos muitos assim. Mas Paulo estava vivendo numa época diferente, onde o cristão tinha que exercer a sua fé para ser cristão. Mas mesmo em toda aquela dificuldade, Paulo nos deixa uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Partindo um pouco para o Velho Testamento, na história também de Jeremias, Jeremias também foi um homem de Deus, um homem usado por Deus na sua época. Nós vemos na Bíblia muitas vezes que os homens de Deus, quando usados por Deus, na grande maioria das vezes, eles não foram considerados, vamos dizer assim, ou benquistos, ou bem recebidos pelo povo que se intitulava o povo de Deus. E Jeremias foi um desses. Jeremias foi um profeta que não foi bem recebido pelo seu povo. Sofreu muito na mão deles. Mas mesmo assim, em Lamentações, no livro de Lamentações, no capítulo 3, Lamentações capítulo 3, nós vemos ali no livro de Lamentações, que está, se eu não me engano, entre Jeremias e Ezequiel, capítulo 3, o verso 22 e 23, o profeta Jeremias diz assim: Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Perdão, eu comecei com o verso 23, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As experiências pelo qual esse homem passou também foram experiências duras, experiências que precisou dele muita fé, perseverança, determinação. Ele precisou realmente se esvaziar de todo eu para viver para uma missão que Deus tinha lhe dado. Deus também pede a nós uma missão, a missão de pregar o Evangelho, a missão de salvar almas. Mas muitas vezes o nosso eu está na frente. Muitas vezes. No livro Minha Consagração Hoje, de Ellen White, na página 327, diz assim: as experiências pelas quais Jeremias passou na mocidade e mais tarde no seu ministério lhe ensinaram a lição de que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Aprendeu a orar: castiga-me, ó Senhor, mas com a medida da tua ira, para que não me reduzas a nada. Quando chamado a beber o cálice da tribulação, exclamou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Há pouco tempo eu fiz um sermão na igreja falando sobre as misericórdias de Deus, sobre as bênçãos de Deus, e que muitas vezes nós olhamos só para os problemas. Ela ainda diz assim nesse texto: muitos professos cristãos se demoram demasiadamente na face escura da vida, quando poderiam regozijar-se na brilhante luz do sol. Amofinam-se quando deveriam andar alegres, falam de provações quando deveriam proferir louvores pelas ricas bênçãos que desfrutam. Olham as coisas desagradáveis, amontoam desapontamentos, detêm-se a olhar as aflições e, como consequência disso, tornam-se mais descontentes e tristes. Quando se contasse as bênçãos, verificariam serem elas tão numerosas que esqueceriam de mencionar os aborrecimentos. Se cada dia tomassem nota dos favores que lhes são prodigalizados, se conservassem em mente a preciosa lembrança da bondade recebida, quanta ocasião não achariam de render graças e louvores ao doador de todo o bem. É isso, irmãos. Quando olhamos para a vida desses homens, Paulo, Jeremias e muitos outros na Bíblia, nós podemos ver que esses homens tinham uma fé verdadeira, uma fé que os levava a confiar inteiramente em Deus. E muitas vezes, em horas difíceis da vida, eles louvavam ao Senhor e agradeciam pela sua bondade e misericórdia. Enquanto nós, nessa vida que temos de liberdade religiosa, nessa vida que temos de conforto, nós muitas vezes só reclamamos ou desanimamos por qualquer motivo. Que o Senhor nosso Deus, com o seu Espírito Santo, possa ter misericórdia de nós hoje, cristãos atuais. Possamos, irmãos, louvar ao Senhor todos os dias por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, a cada uma. Contem as bênçãos a cada dia. Que Deus nos ajude a andar no seu caminho, confiantes nele e agradecidos pelo seu amor e misericórdia. Que Deus esteja com vocês e com cada um de nós, em nome de Jesus.